Pare o que você estiver fazendo agora e assista mais uma mensagem com o pastor Valdir Brasil. Aproveite para se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar este vídeo. Canal BR Valdir Brasil. Eu quero compartilhar com você Reconstruindo Coisas Maiores. Abra comigo a sua Bíblia, primeira carta de Paulo à igreja aos Coríntios, capítulo 11, apenas o verso 28. E Paulo traz um alerta. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Paulo está ensinando a igreja para um momento muito especial, talvez no meu coração, no meu entendimento, a maior festa da igreja, que é o dia da Santa Ceia do Senhor. E Paulo começa a ensinar essa igreja a prática de comer do pão e beber do cálice como algo muito importante. É a Eucaristia. É o momento em que a igreja relembra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, quando inicia a igreja de Jesus aqui na terra. E Paulo, ele diz a partir do verso 23, eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo está dizendo que não é uma criação da sua mente, não é algo que ele inventou. Paulo está dizendo, eu aprendi com Jesus, eu aprendi através do exemplo de Jesus, e eu quero ensinar isso para vocês. E Paulo começa a discorrer sobre os elementos sagrados. O pão, que representa o corpo de Jesus, que foi rasgado, foi partido por nós no nosso lugar. O cálice, que carrega o suco, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado em nosso lugar. E quando chega aqui no verso 28, Paulo diz, vocês precisam fazer uma autoanálise, vocês precisam olhar para dentro de vocês. E Paulo diz, não é irmão Manel que vai examinar irmão João, nem a irmã Maria que vai analisar irmã Joaquina, não. Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que Paulo está dizendo? Que eu, Valdir Brasil, preciso olhar para dentro de mim, fazer um autoexame, e depois vou comer do pão, e depois vou beber do cálice. Paulo não diz, examine-se, depois não coma, e depois não beba. Muito pelo contrário, ele diz, examine-se, pois, a si mesmo, e assim, depois de examinar, coma deste pão e beba deste cálice. O que Paulo está dizendo? Eu preciso olhar para dentro de mim e ver coisas que precisam sumir da minha vida. E eu preciso olhar para dentro de mim e colocar coisas novas. Eu preciso olhar para dentro de mim, fazer um autoanálise e dizer o que eu estava errando, eu não quero errar mais. Mas o que eu não estou fazendo, que glorifica o nome do Senhor, eu preciso fazer. Examine-se, pois, a si mesmo. Então esse é um princípio. E se você ouviu alguém dizendo que irmão fulano está fazendo isso, já viu fulano, está fazendo aquilo, cuidado, está fora da palavra, porque a palavra não manda ninguém apontar o dedo para o outro. A palavra diz que eu preciso apontar para mim, até porque quando eu aponto para alguém, um dedo, tem 3 aqui, virado para mim. Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, eu preciso me examinar. E como é esse exame? De dentro para fora e de fora para dentro. Por dentro, como eu estou? E por fora, como eu estou? É um exame de dentro para fora e de fora para dentro. Eu anotei aqui para não esquecer, como uma tomografia espiritual. Quando você entra naquela máquina e agora tudo que está por dentro começa a aparecer. E a maquininha vai dando o resultado de como você está por dentro. É isso que Paulo está dizendo. Eu preciso entrar na máquina da tomografia para analisar, fazer um autoexame e ver onde eu preciso melhorar. Olhar para dentro, mas sem condenação. Não olhar para dentro e começar a me condenar. Não, Paulo está dizendo, examine-se e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, eu preciso me examinar, mas depois eu preciso achar um estágio maior, melhor, para viver uma vida íntima com Deus. Aí no verso 31, do mesmo capítulo 11, da carta aos Coríntios, Paulo diz assim, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que Paulo está dizendo? Isso é medida preventiva. Eu preciso me julgar
para que eu não seja julgado pelos outros, porque quando nós nos julgamos a nós mesmos, não seremos julgados pelos outros. E aí eu fico imaginando julgamentos precipitados. Alguém que olha para alguém e faz julgamentos, e a palavra não fala sobre isso, porque quando nós nos julgamos, quando nós nos avaliamos, quando nós procuramos melhorar, nós não seremos julgados pelos outros. Eu leio no segundo livro do Reis, capítulo 4, uma história de uma mulher. E eu mesmo, muitas vezes, cometi o erro de meter o pau nesse marido. Falei, marido, não toma exemplo desse cara não, hein? Faz um seguro de vida, meu filho, para quando você morrer, pelo menos a viúva não ficar dura. Porque pior do que uma viúva é a viúva dura, né? Lá em casa, já falei com o Lucinha, eu em pé não estou custando nada não, mas eu deitado estou valendo um dinheiro. Por quê, irmãos? A gente tem que ter essa preocupação com a nossa família. Esse homem morreu e deixou uma grande dívida. E eu falava, aí, o cara morre e deixa a lembrança ruim ainda. Dívida para pagar. Porque quando a gente lê 2 Reis, capítulo 4, fala de uma mulher viúva em apuros, que eu, muitas das vezes, falei, meu Deus, que homem é esse? Que camarada é esse? Só que o Espírito Santo me lembrou o que eu já sabia, que esse homem era um servo de Deus. Olha o que a Bíblia diz. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Então, veja bem, ninguém conhece melhor o marido do que a esposa. Ninguém conhece melhor uma esposa do que o marido. Você me olha aqui, hoje eu botei uma roupa de crente, né? Palitozinho e tal, bota a carenagemzinha de santinho, coloca a aureazinha aqui, aí faço aquela carinha de piedade, e você, ai, pastor. Agora, quer saber quem é Valdir Brasil? Pergunta para a Lucilene Brasil, pergunta para a Keirane Brasil, pergunta para a Keidma Brasil, pergunta para Oséias Antunes, pergunta para Bruno Macedo, pergunta para Mirella, para Heitor, Benício e Caira não falam ainda, não vou te dizer. Mas você vai ver que Caira, quando me vê, abre aquele sorriso 15 para as 3. Porque já aprendeu a me amar, porque eu transmito amor para ela. Quer conhecer alguém? Pergunta quem convive com essa pessoa. Porque tem gente que usa carenagem. Eu até ouvi, não sei se é verdade, que o cara em casa reclamando com a mulher, vambora, mulher, arruma essas crianças, eu sou diácono, se eu chegar atrasado, pastor Valdir Brasil faz aquela cara. Caras e bocas. E ele vem brigando até a igreja. Para o carro ali no estacionamento e diz, acabou a confusão, estamos em Terra Santa. Aí sobe a escada, dizendo, roupa lá, baixuri, canta lá, e entra dando reteté, beijando todo mundo, sorrindo para todo mundo, vem brigando de casa até aqui. Mas quando chega aqui, coloca a roupinha de santinho. Não adianta isso. Você precisa ser santo por dentro e santo por fora. Você precisa dar testemunho primeiro na primeira igreja, que é a sua casa, que é a sua família. Você quer influenciar a sua família a servir ao Senhor, é com o exemplo que você deixa dentro de casa. O telefone toca, fala para o menino, fala que eu não estou não. Papai mandou dizer que ele não está não. E quer que o garoto fale a verdade. Mete o pau no pastor e quer que o garoto fale bem do pastor. Sai do culto, compra aquele galeto ali, naquele kit frango, torradinho. Meu Deus, bichinho sai, creque, creque, creque. Chega em casa, bota em cima da mesa o galeto, e em vez de comer o frango, janta o pobre do pastor. E quer que o garoto fale bem da igreja. Nós precisamos aprender que a primeira igreja é a nossa casa. Deus confiou a você, marido, ser sacerdote sobre essa família. Deus confiou a você, esposa, ser sacerdotisa sobre essa família. Qual o testemunho que nós damos em casa? Quem somos dentro de nossa casa? Olha o que essa mulher diz. O meu marido, teu servo, morreu. Mas você sabe que o teu servo temia ao
Senhor. Esse homem era um homem crente de verdade, era um homem abençoado. Mas o que ele deixa? Tu sabes que ele morreu, veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Olha que situação complicada. E a gente fica julgando o pobre do finado. Finou, né? Já finou, tadinho. E está o cara malhando o cara ainda, dizendo, safado, morreu, deixou uma dívida, né? Morreu, e deixou uma dívida ainda para a família. Mas sabe o que eu aprendo? Que esse camarada, José diz isso, Vinícius, eu estava lendo, que era o profeta Adonias, que foi o homem que quando veio a seca, quando Elias diz para Acabe, não vai chover, e não choveu durante 3 anos e 6 meses, e Jezabel queria matar os profetas de Deus, esse homem escondeu 100 profetas dentro da cisterna, 50 e 50, e sustentou durante todo aquele período com pão e água. Talvez por causa disso, contraiu uma grande dívida, mas ele sabia do chamado, ele sabia do propósito. Então, antes de apontar o dedo para alguém, antes de falar mal de alguém, cuidado com o que você está falando, querido. Quando alguém me arrebenta por aí, de vez em quando eles me arrebentam. Fala um monte de besteira aí. Publicam lá nas redes sociais. Eu falei com o presbítero Everaldo, meu filho, esse é um momento de muita alegria para nós. Foi Jesus que disse, quando mentindo, presta atenção, irmão, mentindo, não é falando a verdade, mentindo, disserem todo o mal contra você, alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão. Então é assim, se alguém está mentindo contra você, deixa para lá. Pastor Jabes pregou, deixa para lá, deixa para lá. É o momento de você se alegrar e de você se regozijar, porque foi Jesus que disse, grande é o vosso galardão. Então o pessoal fica metendo malho nesse marido, mas essa mulher diz, não, o meu marido era um homem temente ao Senhor, o meu marido, ele morreu, deixou uma dívida, mas ele trabalhou lá para sustentar profetas. Sabe o que Eliseu diz para essa mulher? Não vai faltar nada. Meu irmão, porque quando nós servimos ao Senhor com inteireza, quando nós servimos ao Senhor com fidelidade, levanta a mão que eu vou profetizar para a tua vida, não vai faltar nada para você. Eu quero lançar uma palavra profética para a tua descendência, para a tua geração, para a tua posteridade. O Deus que cuida de você é o Deus que vai cuidar dos teus filhos, vai cuidar dos teus netos, vai cuidar de toda a tua descendência. Há um propósito no coração de Deus, de bênção para você e para a sua casa. Creia nessa palavra, receba essa palavra. Eu estou aqui profetizando que Deus vai fazer coisas maiores. Aleluia. Muita gente não entende, pastor Ercília, mas era o chamado do cara. Sustentar, manter vivo 100 profetas, porque esse homem era um homem que temia o Senhor. Aprenda uma coisa, se Deus te deu um chamado, tape os ouvidos para os agoureiros, tape os ouvidos para aqueles que não têm prioridade que você tem de servir a Deus com interesse, e faça o que Deus mandou você fazer. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, tenha certeza, não vai faltar nada para você, porque o Deus que você serve não é ilógico, o Deus que você serve é um Deus fiel, é um Deus verdadeiro, que cumpre a sua palavra, que honra aqueles que o honram. Aleluia. Só você sabe o quanto o chamado é prioridade. Escuta uma coisa, existem milagres que não acontecem sem a ajuda dos outros. Quando ela fala para Eliseu, os credores estão batendo à minha porta, querem levar os meus 2 filhos para pagamento da dívida. E Eliseu diz, o que você tem em casa? Ela diz, a tua serva não tem nada, senão o quê? Um pouquinho de... Sabe por quê, irmão? Porque azeite não pode faltar. Pode faltar até feijão, pode faltar até arroz, mas azeite na sua casa não pode faltar. Sabe por quê? Azeite
é o símbolo da unção. A unção que quebra a pedra, que esmiuça a penha, a unção que traz a cura, a unção que traz o milagre. Pode não ter feijão, mas tem unção. Pode não ter farinha, mas tem unção. Ela disse, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Levanta a mão que eu vou profetizar outra vez sobre a sua vida. Eu quero declarar que no momento mais difícil, quando você pensar que não tem mais jeito, é a unção que vai fazer a diferença para você. É a unção que vai trazer um milagre para você. Eu quero profetizar que através da unção, um milagre de multiplicação vai acontecer na sua casa, na sua família, e esse milagre vai trazer a provisão que você precisa. Eu estou aqui declarando que tem coisas maiores que vão acontecer na sua vida, na sua casa, no meio da tua parentela. Aleluia. Aleluia. Por exemplo, a transformação de água em vinho, o primeiro milagre que a Bíblia registra, que Jesus fez aqui na terra. Eu acredito que ele fez muitos outros, mas a Bíblia diz, João capítulo 2, que Jesus foi uma festa de casamento, e quando acabou o vinho, quando a vergonha chegou, Jesus transforma a água em vinho. Mas qual foi o papel de Jesus? Só liberar a palavra. Encham essas talhas de água. Levem ao mestre Sala. Quem que encheu? Os servos. Que água era aquela? Normal. Qual outra ordem? Depois, levem ao mestre Salas. Quem provou a água, transformou em vinho? O mestre Sala. Ele disse, não entendi nada. Vocês guardaram para o final da festa o melhor vinho. Todo mundo primeiro dá o vinho comum, ou dá o vinho melhor, para depois servir o vinho comum. Todo mundo oferece primeiro o melhor vinho, para depois oferecer o vinho comum. Mas vocês guardaram até agora o melhor vinho, e eles entenderam, porque o vinho que Jesus tem para a gente é o melhor. Mas para que tenha vinho na nossa casa, que é símbolo de alegria, precisa ter obediência. Encher talha de água, o problema é que não é água, chefe. O problema aqui é vinho. Quando a gente se submete ao que Jesus manda, o milagre acontece. Então, para ter esse milagre, precisou de quê? Gente obediente. Para pegar as talhas, encher de água, levar para o mestre Sala e ver o milagre que aconteceu. Pega com todos os seus vizinhos muitas vasilhas emprestadas. Para esse milagre acontecer, precisava de pessoas. E a Bíblia diz que ela conseguiu muitas vasilhas. E sabe o que ela fez? Colocou dentro do quarto. Pegou o âmbulo com um pouquinho de azeite, encheu todas as vasilhas. O profeta dá uma ordem, vende tudo, paga toda a dívida e vive com o que sobrou. Porque tinha uma vasilhinha, que toda vez que tinha uma vasilha vazia, o azeite jorrava. A Bíblia diz, quando encheu a última vasilha, o azeite parou. Não é que o azeite acabou. Leia depois com calma e entenda. O azeite não acabou, o azeite parou. Mas todas as vezes que tinha uma vasilha vazia, o azeite jorrava. Agora fica imaginando, presbítero Everaldo, essa mulher devolvendo as vasilhas. Você acha que ela devolveu vasilha vazia? É ruim, hein? Ela pegou emprestada, mas quando ela devolveu com um pouquinho de azeite. Ô, meu irmão, faça parte de milagres, abençoando pessoas, porque sempre vai ter milagre para você também. Eu aprendi que sempre fica perfume na mão de quem distribui rosas. Eu aprendi que sempre fica pó de ouro na mão de quem trabalha durante o dia com ouro. Então aprenda isso, empresta vasilhas vazias, porque vai ter azeite para você também. E ela só tinha um pouquinho, e o que ela vai devolver para você é mais do que o pouquinho que ela tinha, porque quando devolve vasilha com azeite também. Então existem milagres que só acontecem com a ajuda de outras pessoas. O que Paulo está dizendo? Examine-se, pois, a si mesmo. Quando nós nos examinamos, a gente percebe que existem coisas que nós poderíamos fazer, mas nós não fizemos porque não tivemos atenção. Tem gente que não precisa de dinheiro, não. Só precisa de um abraço, só precisa de um sorriso, só precisa de um ouvido para ouvir,
só precisa de um coração aberto para amar. E quantas das vezes a gente faz um autoexame e a gente percebe que situações que poderíamos abençoar e não abençoamos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. A Bíblia fala de uma história de um menino, Lucas capítulo 15, a partir do verso 17, diz assim: tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? É a história de um menino rico que se tornou pobre e miserável, porque jogou fora o que tinha. Só que quando ele faz um autoexame, uma autoanálise, ele diz: eu estou aqui morrendo de fome, e eu não tinha necessidade disso, porque na casa do meu pai, o menor servo tem abundância de pão. Ele só consegue mudança quando ele faz uma autoanálise. Precisamos entender isso, porque tem gente morrendo de fome porque ainda não se examinou por dentro. Tem gente sofrendo guerras e lutas porque não fez o exame por dentro. Porque quando a gente faz o exame, a gente percebe que o nosso Pai é poderoso para mudar a história. Tem gente esmolando sentimentos, mendigos esmolando sentimentos. Porque não aprenderam que existe um Pai que quando a gente cai em si, quando a gente examina por dentro, Ele está dizendo: examinou, agora come do pão e bebe do cálice. Não é um pai acusador que diz: examinou, agora não pode comer, não pode beber. Não, Paulo está dizendo: depois que eu me examino, eu vou comer do pão e vou beber do cálice. Foi o que aconteceu com esse menino. Ele se examinou e disse: eu estou aqui morrendo, mas na casa do meu pai tem fartura. E a Bíblia diz: caindo em si. Sabe o que é? Caindo. Tem que diminuir. Tem gente soberba. Está morrendo, mas não se curva. Está na prova. Já não sabe mais o que fazer, mas o nariz continua empinado. Caindo em si, ó. Caindo, descendo, baixando a soberba, baixando o orgulho, se quebrantando diante de Deus, reconhecendo que se não fosse a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Louvado seja eu, glorificado seja eu, e exaltado seja o meu nome, porque eu sou bom mesmo, Cuidado, pode estourar uma artériazinha no cérebro, vai dar um piripago, vai ficar roxo, vai cair para trás, e dentro de 24 horas ninguém aguenta ficar perto de você, cara. A honra e a glória é dele, o louvor é para ele, tudo é dele, quem faz é ele. Louvado, glorificado e exaltado seja o nome dele, porque sem ele a gente não pode. Examine-se, pois, a si mesmo. Está na hora da gente examinar, irmãos. O que tem nos levado a caminhos difíceis? O que tem nos levado a momentos de tristeza? O que tem bloqueado a bênção de Deus na nossa vida? Quando ele cai em si e ele toma a decisão de voltar para a casa do Pai. Sabe que tinha lá um banquete? Você vai examinar para você mesmo, porque já tem um banquete preparado para você. Não é para você se examinar e você ser expulso da festa, não. É para você se examinar, porque tem um banquete preparado. Tem pão, tem vinho, tem alegria, tem comunhão, tem restituição, tem bênção, tem vitória, tem milagre para você, meu irmão. Recebe essa palavra. É hora de reconstruir para viver coisas maiores. Aleluia. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase: eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida.
eu quero orar por você. Pai, eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.